Sejam bem-vindos, meus alunos, meus queridos alunos e alunas, para mais essa videoaula. Hoje nós estamos falando agora desse módulo 1 de fundamentos da profissão, de princípios básicos, que é o pilar, que é o alicerce para a sua profissão. Então a gente já viu um monte de conhecimento, já vimos vários vídeos explicando muitas coisas, muito conteúdo, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa importantíssima. Então preste atenção, pega papel e caneta, anota tudo, anota suas dúvidas, entre em contato com a Dulce pelo WhatsApp, envia para ela suas dúvidas que ela estará enviando para mim e eu responderei o mais rápido possível, ok? Então, sem enrolar muito, vamos para o que interessa, que hoje a nossa aula é top. Nossa aula é muito boa, pessoal, muito boa. Então fica comigo, presta atenção e fica bem atento. Eu já vou deixar aqui avisado que eu vou estar enviando outro material sobre essa aula, sobre este assunto específico, que vai ser uma prática, onde eu vou estar fazendo os procedimentos em uma determinada pessoa que se voluntariou a estar me ajudando na confecção dessa aula. Então vocês vão estar recebendo um vídeo extra, olha só que bacana, um vídeo extra que a Escola Educando vai estar enviando para vocês, mostrando a prática da aferição de sinais vitais. Olha que palavra interessante, professor, aferição. Você falou aferição, o que é aferição? Então, meus alunos, todas as vezes que você for realizar o procedimento de um paciente de verificação do pulso, respiração, temperatura, pressão, saturação, são os temas da aula de hoje, dessa aula agora, você não vai dizer que você vai medir, que você vai ver, que você vai verificar, você vai dizer que você vai aferir. Aferir. A partir de agora você afere o pulso, você afere a respiração, você afere a temperatura, você afere a pressão. Você não vai dizer, eu vou medir a sua pressão, você vai aferir a pressão. Você vai chegar para o paciente, seu Joãozinho, eu vou aferir sua pressão agora, vou aferir a sua pressão agora. Esse é o primeiro ensinamento da nossa aula de hoje, ok? Então vamos começar? Bem, pessoal, nós temos alguns sinais vitais que são importantes para a aferição dia a dia e às vezes até mais vezes durante o dia, não apenas uma, mas duas, três, até mais. Esses sinais vitais eles foram percebidos que em boa parte da população, ou quase toda, na grande maioria, eles têm valores muito determinados. Ou seja, você consegue dizer que um grupo grande de pessoas tende a estar saudável, estar normal, com uma faixa de valores e tende a estar acima dessa faixa, estar com alguma anomalia, alguma normalidade, e quem está abaixo dessa média também. Ou seja, poucas características que todas as pessoas têm iguais, e isso é muito importante para o dia a dia nosso. Eu vou começar falando sobre o nosso pulso. Nosso pulso vai ser importante para dois momentos. Então aprenda bem ele, preste bastante atenção, reveja esse vídeo quantas vezes forem necessários. Mas você precisa aprender a aferir o pulso. Dá uma pausa aí no vídeo, tenta você fazer, tenta ao escutar, sentir o seu pulso durante a aferição. Pegue algum familiar seu, algum amigo e tente aferir o pulso dele. Tenta sentir os batimentos do pulso, a pulsação dessa artéria, ok? Então vamos começar pelo pulso. Para a gente falar do pulso, a gente precisa falar um pouquinho sobre o coração. Nosso querido e bom coração que vive apaixonado, cheio de amor, mas nem sempre é assim. O nosso coração, ele é um órgão que ele é involuntário, ele realiza movimentos involuntários que você não consegue controlar os movimentos dele. Ele vai bater independente se você quer ou não que ele esteja batendo, a não ser que um dia ele pare e acabou a nossa vida. Mas enquanto não chega esse dia, ele vai batendo involuntariamente. Então vamos lá, o nosso coração ele faz dois movimentos. Ele vai fazer o movimento de contração e vai fazer o movimento de extensão. Quando ele contrai, ele joga sangue para o corpo.
Quando ele enche, ele estende, ele recebe sangue do corpo. Quando ele contrai, ele joga sangue arterial, ou seja, um sangue limpo para o corpo, rico em oxigênio. E quando ele enche, ele estende, ele recebe bastante sangue do corpo, ok? O que eu preciso saber com isso? Esse sangue que ele recebe também é um sangue limpo para ele jogar depois o sangue. Aí a gente não vai vir ao caso agora com relação à pequena circulação, grande circulação, como que esse sangue ele chega no coração e sai do coração limpo, se ele vai estar sujo, a gente vai ver aquilo dele correr nas veias, aí vai se contaminando, vai para o pulmão, se descontamina, volta para o coração e é jogado novamente para o corpo. Enfim, esse movimento a gente não vai entender muito bem. A gente só precisa saber que o nosso coração ele faz um movimento de contração, ele se contrai e depois ele se expande. Ele se contrai e ele se expande, ok? Temos o movimento de diástole e temos o movimento de sístole, ok? São dois movimentos que o nosso coração faz. Essas são coisas bem interessantes que vocês vão estar aprofundando mais no material que eu vou estar mandando para vocês dar uma olhada sobre isso, mas esses são os movimentos do coração, ok? Quando o coração faz esse movimento de jogar o sangue para fora, o que acontece? O sangue vai passando por dentro dos vasos sanguíneos, mas uma pressão muito grande, que o coração jogou o sangue de uma vez, ok? Ele estava cheio, quando ele comprimiu, aí o sangue voou longe. Foi longe por dentro das artérias, circulou o corpo todinho, foi lá do coração até lá no seu dedão do pé. Mas, professor, como que isso acontece? Imagina você pegar uma bucha, uma esponja, aquela de lavar louça, enche ela de água, coloca na sua mão e aperta ela com força de uma vez. Vai espirrar água para tudo quanto é lado. É assim que acontece com o coração, só que essa água está presa e ela vai circular dentro das veias e artérias, ok? A primeira coisa que a gente precisa saber é que quando o sangue sai do coração, ele sai pelas artérias, ok? E quando ele chega no coração, ele chega através das veias. Então, as artérias têm um papel muito importante. As artérias vão levar o sangue com alta pressão, com grande velocidade, que o coração acabou de bombear e jogou aquele jato de sangue para todo o corpo, ok? E as veias elas vão receber um sangue que vai vir numa velocidade mais lenta, que já teve uma velocidade muito rápida, vai perdendo essa velocidade no decorrer da circulação dele pelo corpo. Esse sangue passando rápido na veia, a gente consegue sentir esse sangue. Mas a gente sente ele como? Cada vez que o coração joga sangue, esse sangue vai sair um jato no vaso sanguíneo, que é na artéria. Esse jato que o sangue colocou, que vai passando pela artéria, você consegue sentir ele. Cada vez que o sangue joga um jato de sangue, você sente aquele jato passando. Esse jato de sangue passando por dentro da artéria, que a gente chama do pulso. Você sente o pulso, ou seja, a pulsação da parede da artéria, assim que o sangue ele é enchido de sangue. Imagina uma mangueira vazia, que quando a gente pode pensar aquelas mangueiras do corpo de bombeiros que vem enroladinha, quando a água vai entrando dentro, ela vai pegando aquela forma cilíndrica, mas ela é achatada, ela enche e fica cilíndrica, não é? Ela é achatadinha, quando ela enche, ela fica cilíndrica. Isso que acontece com a artéria da gente. A artéria está fininha, aí o sangue passou, ele enche e começa a fechar de novo. Aí o sangue passa, ele enche e começa a fechar de novo. Ele enche. Cada vez que dá esse pulo para encher, a gente sente isso como pulsação. Então, isso é o pulso, ok? E a gente só sente pulso nas artérias. Tranquilinho até aqui? Olha que interessante. Tem alguns locais que a gente sente melhor essa pulsação. É quando a artéria está mais exposta, ela está mais externa no nosso corpo. Tem vários locais. Eu não vou falar todos, mas eu vou falar alguns que são importantes vocês saberem. Os 3 principais eu vou falar para vocês. O principal deles, a gente tem o quê? Se você pegar a sua mão aqui, tá vendo minha mãozinha aqui? Nós temos o polegar e os demais dedinhos. Polegar, indicador e vai embora os dedos. Esses 4 dedos aqui não tem artéria passando neles. Não passa artéria dentro deles, ok? Mas dentro do polegar passa uma artéria.
Nós precisamos saber que essa artéria que passa dentro do polegar, você consegue sentir a pulsação dela se você comprimir seu dedo. E por isso, quando você for aferir a pressão de alguém, você não pode usar esse dedo, senão você vai pensar que você está sentindo a artéria do paciente, o pulso do paciente, mas na verdade você está sentindo o seu pulso, pois você está sentindo a sua própria pulsação. Então você pode usar um desses 4 dedos de cada mão, menos o polegar. Tira o polegar, esquece ele, sobra 4 dedinhos para você aferir o pulso e aferir a pressão arterial de um paciente. Até aqui, tudo bem tranquilo. Se você pegar a sua mão aqui e se tem uma artéria passando aqui, você desce a sua mão aqui, ó. Aqui tem o meu tendão. Não sei se vocês conseguem ver o meu tendão aqui, ó. Conseguem ver? Eu descendo o polegar aqui embaixo dessa articulação, encostada no meu tendão aqui, eu coloco meu dedo. Coloquei meu dedo aqui, eu sinto meu pulso. Embaixo da articulação da mão, ao lado do meu pulso, embaixo do meu polegar. Peguem eu de vocês. Eu costumo segurar com esses 2 dedos. Tenta achar o seu pulso aí. Dá uma pausa no vídeo e procura o seu pulso. Conseguiu achar? Se não tiver conseguido achar, dá uma pausa novamente e tenta outra vez. Você vai pegar embaixo do polegar, embaixo da articulação da mão, ao lado do tendão. Repare que o braço está aqui, eu vou colocar entre o final do braço e o tendão. Não é em cima dos tendões, esses tendões que a gente tem aqui no meio do braço, que segura os dedos, é aqui embaixo. É do lado entre o tendão e o finalzinho do braço. Se vocês reparar, a gente tem um ossinho aqui, na direção dele. Você coloca a sua mão, nós temos a cabeça aqui de um ossinho, você coloca aqui. É a cabeça da una. Achou o seu pulso? Achei, professor. Se você achou, parabéns. Muito bem, você está fera. Mas como que eu afiro esse pulso, professor? Já achei ele pulsando ali. Sim, você vai precisar de uma ferramenta que é um relógio digital, que marque os segundos. Pode ser de ponteiro também. Se for de ponteiro, você vai sempre observar bastante que ponteiro é mais complicado. Eu prefiro o relógio digital. Você vai esperar chegar 1 hora inteira. 1 hora inteira é o quê? Vamos dar o exemplo que agora seja 2 horas da tarde, 14 horas, 0 minutos e 0 segundos. 1 hora inteira. Ah, professor, está em hora quebrada. É 2 horas, 23 minutos e 0 segundos. Você sempre prioriza pegar 0 segundo. Por quê? Para o que você vai fazer, é importante começar do zero nesse início que você está aprendendo. Depois você pode pegar por outros segundos, mas dê prioridade pelo 0. O que você vai fazer? Você vai localizar o pulso do paciente e vai olhar para o relógio. Esperar dar 0 segundo. Quando deu 0 segundo, tá dando lá 17 horas, 13 minutos e 0 segundos. Você vai deu 0, você vai começar a contar quantas vezes o pulso, você vai sentir o pulso batendo em 1 minuto. Você vai ficar segurando ali e olhando o relógio, segundo por segundo. Aí tá lá, deu 0, você começou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai contando até chegar a 1 minuto. Quando deu 1 minuto certinho, você vai parar de contar. Essa quantidade de pulsação que deu durante 1 minuto é o valor do pulso do paciente. Fácil, né? Então eu quero ver vocês fazendo isso. Depois mandem mensagem para a Dulce dizendo se vocês conseguiram ou não fazer a aferição do pulso. Professor, mas agora que eu já fiz a quantidade, já sei quanto que deu o pulso do meu paciente, como que eu faço para saber se essa quantidade é satisfatória, ela é boa ou ela é ruim? Então, os batimentos normais de uma pessoa, batimentos normais, vejam bem, varia de 60 a 90.
De 60 a 90 são batimentos normais. Precisa fazer alguma coisa? Não, não precisa fazer nada. Então, o que você precisa fazer? Somente lá na sua anotação do cuidador, lembra lá do nosso livrinho preto? Você vai abrir ele, vai lá colocar o horário que você aferiu o pulso, só que você vai anotar todos os sinais vitais de uma vez e vai colocar lá, por exemplo, às 13 horas, aferidos sinais vitais. P de pulso, a letra P de pulso, tracinho, igual esse tracinho que está escrito aí, que é um travessão, pulso, tracinho, valores normais entre 60 e 90 ppm que está aparecendo aí na tela para você, ok? Você vai colocar P, tracinho, vamos colocar que deu 85 ppm. Professor, o que é esse ppm? Pulsação por minuto. P de pulsação, o segundo P de por e M de minuto. Então, ele está com 85 ppm. Aí você vai colocar uma vírgula, porque você vai ter que anotar o próximo sinal vital. E qual é esse sinal vital? É a nossa respiração. A respiração ela vem casada, igual feijão com arroz, com o pulso. Por quê? Porque você vai aferir a respiração enquanto você afere o pulso. Você não pode dizer para o paciente que você está aferindo a respiração dele em hipótese alguma, pois a respiração nós conseguimos controlar. Você consegue parar de respirar, você consegue respirar mais rápido, respirar mais devagar. E quando você fala que você vai aferir a respiração, o paciente tende a mudar a forma que ele está respirando. Então você vai falar para o paciente, eu vou aferir seu pulso agora, você tem que orientar ele e começa a aferir o pulso. Terminei de aferir o pulso, eu vou começar a aferir a respiração sem falar para ele. E depois que eu terminar de aferir a respiração, eu falo, pronto, terminei de aferir seu pulso. Olha macete, aprenda e essa é a dica matadora para você não errar na aferição da respiração. Professor, como que eu verifico a respiração, faço essa aferição? Primeiro eu preciso saber que existem dois tipos de respiração do nosso paciente. Ou ele respira de forma da caixa torácica expandir para frente, ou ela expande para os lados. A forma mais certa é para os lados, só que a maior parte das pessoas respiram para frente. A forma para os lados é diafragmática e a parte para frente assim é torácica. A gente precisa de mais energia, cansa mais, dá mais trabalho respirar de forma torácica. A gente tem consegue respirar muito menos do que respirando diafragmático. Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai durante 1 minuto, igual o pulso esperado a 0,0, por 1 minuto você vai ficar contando quantas vezes a caixa torácica dele vai estar expandindo. Ele vai fazer... E a respiração é bem devagar. Tanto que, enquanto o pulso é de 60 a 90 batimentos por minuto, a respiração só vai ser de 16 a 20 movimentos por minuto, ou MRPM, movimento por minutos. Se tiver a mais ou tiver a menos, muito a mais e muito a menos, seu paciente está com algum problema respiratório, está faltando oxigênio para ele, e você vai ter que dar oxigênio para o seu paciente, ok? Isso a gente vai falar mais para frente quando começar a falar das doenças e vamos falar um pouco sobre doenças respiratórias. Tranquilo até aqui? Bem tranquilo, não é? Então deixa eu só consertar meu relógio aqui, que meu relógio travou de novo. Toda hora meu relógio trava. E eu preciso ficar de olho para não falar demais. Então vamos lá. O terceiro sinal vital é a temperatura. A temperatura a gente tem temos vários tipos de termômetro, na verdade, não são só 3, são muitos. Temos o termômetro, que ele é o termômetro de vidro, que é de escala de mercúrio. Vocês já devem ter conhecido, quem é mais antigo, tem mais idade, conhece, só existia ele. Ele é fininho, de vidro, tem uma escala de mercúrio dentro. Esse mercúrio é um metal pesado que em temperatura ambiente ele é líquido. É o único metal que em temperatura ambiente é líquido. Você coloca esse termômetro no braço, na axila do paciente. Para mim colocar o termômetro na axila do paciente, eu tenho que levantar o braço do paciente. Eu tenho que encostar a ponta do termômetro no meio da axila, exatamente no meio da axila.
pegar o braço do meu paciente e abaixar o braço do meu paciente, ok? E segurar o braço desse paciente, eu pedi para ele segurar o braço, apertando o braço contra o tórax. Se ele não fizer isso, vai ficar frouxo, lá dentro vai ficar igual uma concha e o termômetro aqui assim. E o meu objetivo é fechar o termômetro, encostar em toda a pele da axila, senão vai ficar aquele buraco. Vocês conseguem ver aí? Fica um buraco e o termômetro está solto ali dentro. E o meu objetivo é fechar isso, deixar fechadinho, para ter a aferição precisa da temperatura do paciente. Se o paciente for muito magro, eu posso eu mesmo empurrar o braço e empurrar a pele do braço, já que ele não vai ter muita musculatura, para dentro da axila, fazendo uma prega, empurrando a pele para baixo. Ó, eu empurro a pele para baixo e encosta. A pele está aqui, eu empurro ela para baixo. Todo mundo consegue ver? Eu empurro a pele para baixo. Empurra a pele para baixo e encosta a pele do paciente no termômetro para que ele possa fazer a aferição da temperatura. Tranquilo? Um ponto importante do termômetro, você tem que sempre higienizar bem o seu termômetro antes e depois. O termômetro de vidro, que é o termômetro de mercúrio, ele deve ficar em torno de 5 a 7 minutos para a aferição da temperatura. Nós temos o digital. O digital você coloca na axila da mesma forma, a pontinha dele no meio da axila e o procedimento é o mesmo de vidro. E só que ele você espera de 30 a 1 minuto e meio, 30 segundos a 1 minuto e meio e ele apita para mostrar que já foi feito. E temos o termômetro que está sendo muito falado agora, que é o termômetro da pistolinha, da arminha. Eu não tenho ele aqui. Você aponta para a testa do paciente e ele afere a temperatura do paciente sem precisar encostar. Está sendo muito utilizado agora nessa pandemia que a gente está vivendo. E que o termômetro, você utiliza ele, afere a temperatura das pessoas para ver se está com coronavírus, mas não contamina o termômetro para usar em outra pessoa, porque ele é a laser. Ok? E a temperatura, os valores normais de referência é de 35,8 a 37,5. É considerado normal. Acima disso, a gente vai ter hipertermia, que é a febre, e abaixo disso nós vamos ter a hipotermia. A gente vai ter que interagir sobre cada um desses casos que a gente vai falar daqui a pouco. Ok? Agora vamos falar especificamente da nossa pressão arterial, que até agora estava muito fácil os sinais vitais, não estava? Então agora chegou a hora, grande momento de você desvendar como que é aferida a pressão arterial. Não tem nenhum bicho-papão, é bem simples, presta atenção, assista várias vezes este momento da aula, pois é o básico que eles esperam de você como profissional cuidador, é saber aferir os sinais vitais do paciente, principalmente a pressão arterial. Para a gente aferir a pressão arterial, o que eu preciso saber? Que a pressão arterial nada mais é que é o volume de sangue que circula nas veias e nas artérias. Eu quero saber a pressão que esse sangue está fazendo nas veias. Essa é a pressão arterial que a gente vai pegar. Quando o coração bombeia, joga aquele jato de sangue lá dentro, qual é a pressão que a veia está conseguindo aguentar para suportar aquela velocidade, aquele jato de sangue naquele momento? É bem interessante, né? E para aferir a pressão, nós iremos precisar de dois aparelhos. O primeiro dele é este. Já viram esse daqui? Muitos médicos, técnicos de enfermagem, auxiliares, fisioterapeutas, todo mundo usa esse aparelho agora e você sabe o nome? Vamos ver se você sabe o nome desse aparelhinho. O nome dele é estetoscópio. Estetoscópio, isso mesmo, é um nome feio, mas é um aparelho bonito e ajuda bastante. Estetoscópio. Ele é composto de quê? Ele tem um diafragma aqui, que é essa película de plástico aqui, pode ter um só, ou pode ser igual esse daqui que vem com dois. Esse que vem com dois, o pequenininho é para pediatra, uso pediátrico, e o grande é para uso adulto. Um é pequenininho e o outro é grande, ok? Ah, professor, mas o meu é desse jeito e ele não funciona. Só funciona de um lado. Por quê? Ele tem uma tecnologia que permite o quê? Quando um lado está aberto para você auscultar, que é outra palavrinha nova, você não escuta, você ausculta. Ausculta.
Você vai auscultar o pulso do paciente. Quando um lado está aberto para você auscultar, o outro está fechado. O que eu preciso fazer para abrir o outro? Eu vou pegar ele aqui e rodei. Quando eu rodo, o lado que estava aberto fecha e o outro abre. Ah, o de criança está aberto, eu quero de adulto. O que eu faço? Eu rodo de novo. Abri o de adulto e fechei o de criança. Quero de criança, eu fecho o adulto e abro de criança. Ele vai vir com duas borrachinhas, duas mangueiras. Uma mangueira para adulto e uma mangueira para criança. Ok? Quando só tem um lado, ele só vem com uma mangueira. Tem dois lados, duas mangueiras. Ok? Agora, nós temos essa mangueirinha, ok? Que é comprida, e ela vem aqui em cima e entra em duas hastes metálicas. Essas hastes têm duas camadinhas de plástico aqui em cima, ó. Essas camadinhas a gente chama de aurícula, e ela serve para ser colocada no ouvido, ok? Coloca no ouvido e você vai auscultar alguma coisa, ou a respiração do paciente, ou o pulso do paciente, depende do que você quer ver. O próximo aparelho que é utilizado é esse aparelho aqui. Ó, esse aparelho, temos uma braçadeira. Essa braçadeira tem duas mangueiras. Deixa eu soltar isso aqui. Tem duas mangueiras, uma braçadeira com duas mangueiras. Conseguem ver as duas mangueiras? Duas mangueiras. No final das mangueiras nós temos, nós temos esse aparelhinho com reloginho e nós temos essa perinha com registro na outra mangueira. Vamos começar falando sobre essa pera. O nome dela é pera e ela vem com registro. Esse registro, todas as vezes que você for usar a pera para encher o aparelho, você tem que fechar esse registro. Ele fecha para o lado direito e abre para o lado esquerdo. Você roda para o lado direito, ele fecha. Fecha o quê? Quando você encher, apertar, o ar vai passar e entrar para o aparelho, para o manguito, só que não vai sair, escapar, porque ele está fechado. A saída está fechada. Se eu não fechar, eu vou encher de ar, o ar entra e o ar volta. O ar entra e o ar volta. E nunca vai encher o aparelho, porque tem uma saída de ar. Fechei, o ar fica preso, não sai, não volta, fica lá dentro, ok? Então eu vou apertar com essa pera, mas antes de apertar ela para encher o aparelho, eu devo fechar essa válvulazinha. Na outra ponta, nós temos esse aparelhinho que se chama manômetro. É o nosso manômetro que vai verificar a pressão. Ele varia de 0 a 300. 0 a 300. Aí tem um ponteirinho ali dentro. Professor, eu tenho aquele aparelho digital. De pulso é um digital de braço. Sendo digital, ele não é bom. Por quê? Quando eles fazem 1 ano ou mais de 1 ano, eles começam a descalibrar. Descalibrar é marcar valores errados. Os digitais, por serem digitais, eles não tem como você calibrar, ou seja, voltar ao funcionamento, a medição, a aferição normal. Então você perde seu aparelho ou fica acreditando que a pressão é uma, só que a pressão é outra. O que eu recomendo vocês? Caso quem queira comprar um aparelho ou tem que comprar na residência, pediu o familiar para comprar, compre esse que é o manual com reloginho, pois ele é o melhor de todos, ok? Tenho lá meu reloginho ali dentro. Dentro desse reloginho só tem um ponteiro. Esse ponteiro ele vai ficar sempre ou no zero ou um pouquinho antes do zero, sempre viradinho para baixo. O zero está aqui embaixo, ele vai subir sentido horário e vai parar lá embaixo de novo quando for no 300, ok? O que eu preciso entender? Primeira coisa é colocar o aparelho no braço do paciente.
o Ministério da Saúde recomenda que o melhor braço para ser aferida a pressão é o braço direito. Dê preferência para o braço direito. Ah, professor, não estou podendo usar o direito, eu vou usar o quê? O esquerdo, mas sempre dê preferência ao direito. Ok? Então vamos aprender a colocar o aparelho no braço do paciente. Esse aparelho, essa braçadeira, tem um manguito aqui dentro. Esse manguito é como se fosse uma câmara de ar de pneu de bicicleta. Ok? Antes de eu falar sobre mais características dele, eu preciso colocar uma observação. Essa braçadeira, você pode abrir ela aqui, retirar o manguito e lavar essa braçadeira. Você pode lavar, olha que interessante, é possível lavar. Quase 99% das pessoas não lavam, deixa fedendo, sujo, fica um nojo isso. Então lavem a braçadeira de vocês, pelo menos uma vez por mês, lavem a braçadeira, ok? Aí você foi lá, lavou e já está aqui. Reparem que de um lado ela não tem nada aqui perto dessa mão minha aqui, que é perto das borrachinhas, não tem nada, tá vendo? Perto das borrachinhas, aqui embaixo, não tem nada. Agora, se eu virar do outro lado, vai aparecer uma escrita aqui em cima e vai aparecer um quadradinho aqui embaixo com uma setinha. Conseguem ver a setinha? Esse quadradinho, esse lado que tem um desenho, ele tem que ficar voltado para cima. Quando você estiver colocando, você tem que ficar olhando isso. E para que serve esse quadradinho com a setinha? Essa setinha ela tem que indicar o meio do braço. Você vai pegar o braço do paciente, vai pegar e ela tem que indicar exatamente o que? O braço do paciente está aqui e ela tem que indicar o meio do braço. Então o quadradinho tem que ficar de forma que a setinha esteja indicando exatamente o meio do braço do paciente. Você vai pegar o aparelho, tem que ficar com essa parte para cima. Então você vai pegar o braço do paciente, esse bração que o professor de vocês tem, coloca o aparelho. Vocês vão colocar o aparelho, reparem que a setinha, ó, meu dedo vai ficar em cima da setinha, ela vai indicar o meio do braço, tá vendo? Ela indica o meio do meu braço, eu dividi uma parte para cá e uma parte para lá e a setinha apontando para o meio. Outra forma de você perceber é que o meio do nosso braço aqui nessa articulação tem um abaulamento. Ele tem uma profundidade aqui, ele vai vir, faz um buraquinho e depois sobe. É fundo aqui, o meio tem uma profundidadezinha aqui. Essa profundidade a gente chama de fossa antecubital. Não é importante você gravar esse nome, mas só para saber que essa setinha tem que apontar para esse afundamento do braço. Se está apontando ali, o que você faz? Você vai pegar a abraçadeira, dar a volta no braço do paciente e vai prender. Quando você prende, está pronto, colocado o aparelho no braço do paciente. Ok? É só isso. Outro detalhe importante é que esse aparelho tem que ficar 2 dedos acima dessa articulação. Não, ele não pode ficar em cima da articulação, senão ele vai apertar essa proeminência óssea, ou seja, a cabeça dos ossos. E ele não vai deixar ferir a pressão normal. Então tem que ficar 2 dedos acima da articulação e com esse quadradinho com a setinha apontando para o meio do braço. Ok? Conseguiram pegar isso? Feito essa parte de colocar o aparelho, você vai pegar a pera, vai fechar a pera virando para qual lado, aluno? Para a direita. Isso, aluno da escola Educando sabe que na hora de aferir a pressão tem que fechar a pera virando para o lado direito para não ficar fazendo serviço de besta, enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando o aparelho. Que o paciente percebe isso e fica falando, nossa senhora, ele não sabe nem aferir a pressão, imagina cuidar de mim. Olha que mico. Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Para aferir a pressão, nós precisamos fazer em 2 etapas. 2 etapas, ok? A primeira etapa é para a gente saber o quanto de pressão a nossa artéria, ou seja, a artéria do paciente, aguenta
quando você estiver enchendo o aparelho. Lembra que eu falei que ele vai de 0 a 300? Esse 0 a 300 está marcando a pressão que você vai fazer no braço do paciente. Quando você coloca uma pressão muito alta, eu não sei se já aconteceu com você, mas quando alguém foi aferir a sua pressão, doeu o seu braço, ficou formigando, deu uma sensação ruim, seu braço ficou roxo. Já aconteceu isso? Isso quer dizer que a pessoa encheu demais, fazendo uma pressão maior do que a capacidade que sua artéria aguenta. Por isso que você sentiu dor e desconforto principalmente. Então, nosso objetivo é aferir a pressão, é aferir um sinal vital sem que o paciente sofra com isso. Não é para ser uma coisa ruim, desconfortável. Então, você tem que fazer da forma correta. E para saber o quanto de pressão que a artéria do paciente aguenta, você tem que fazer o seguinte: coloca o aparelho no braço do paciente. Lembra que eu falei que era importante você aprender o pulso? Porque você vai precisar do pulso agora. Você vai colocar o aparelho no braço do paciente, vai achar o pulso do paciente com uma das mãos, achei o pulso, eu vou pegar a perinha, fechar ela e começar a encher. E eu vou enchendo e olhando, enchendo devagar, muito devagar, olhando para o manômetro, ok? E vou enchendo, olhando para o manômetro. Vai chegar o momento que a artéria, aqui que a gente encontrou o pulso, que o nome dessa artéria é artéria braquial, artéria radial, ela vai parar de pulsar. Olha que mágica, você não vai sentir mais a artéria pulsando. Ela estava pulsando, de repente ela para. Quando ela parar, nós falamos que ocluímos a artéria radial. Essa oclusão vai acontecer numa determinada pressão aqui dentro. Lembra que eu falei que você vai enchendo e olhando aqui dentro? Enquanto com uma das mãos você segura o pulso do paciente? Com uma mão você segura o pulso, com a outra você segura a pera, vai enchendo e olhando para o manômetro. Quando você não sentir mais o pulso, você tem que anotar o valor que estava aqui. Por exemplo, eu fui enchendo a perinha aqui, enchendo meu aparelho. Quando chegou em 180, aqui no manômetro, parou de pulsar o pulso do paciente. O que eu faço? Agora eu sei que 180 é o valor máximo que a artéria aguenta. Só que para ele não sentir desconforto, eu ainda posso usar 3 unidades para cima. Era 18, que era 180. 180 mais 30, que eu falo 3, é que a gente olha o seguinte. Aqui não é de 0 a 300? Você tira um zero de cada casinha. Por exemplo, o 10 sem o 0 vira 1. O 20 sem o 0 vira 2. O 100 sem um 0 fica quanto? 10. O 200 sem um 0 fica 20. Quando eu falo 100 é como se você escrevesse o 200 e apagasse o último 0. Aí o número que era 200 passa a ser o número 20. Se eu estava com 180, ocluía a pressão do paciente com 180, tirando o 0 do 180, fica quanto? 18. Então, o máximo que o paciente aguenta na veia dele é 18. Só que eu posso subir 3 unidades. 18 mais 3 dá quanto? 21. Eu posso encher o aparelho na hora de aferir a pressão até 21. Professor, eu tenho que fazer isso todas as vezes? Não. A partir do momento que você já sabe em qual valor a pressão do paciente se altera, você não precisa fazer mais. Ok? Cheguei, vi que parou, ocluiu a artéria, eu vou abrir, porque eu não posso deixar o braço do paciente muito tempo apertado. O ar saiu, agora eu vou fazer a aferição da pressão. Eu vou pegar o meu esteto, colocar o meu esteto no meu ouvido, coloquei o esteto no ouvido, vou lá, lembra aquela fossa que eu falei, aquele meio do braço que é mais fundo? Vou colocar o esteto ali em cima, exatamente em cima. Eu não posso usar o polegar, porque no polegar tem uma artéria passando, então eu posso usar qualquer dedo. Eu gosto de usar somente o indicador. Eu coloco aqui
e coloco o indicador no meio do braço e o indicador. Para que eu faço isso? Na hora que o pulso começar a ficar forte no braço do paciente, eu vou escutar. Eu vou escutar e eu tenho que ver. Ok? Mas você vê o que, professor? Ao escutar, até que eu entendo que eu vou ao escutar na hora que dá cada jato de sangue ali fazendo a artéria pulsar. Mas eu vou ver o que? Deixa eu tirar o aparelho aqui do meu braço para poder explicar para vocês melhor. Dentro do aparelho, nós temos um ponteiro. Esse ponteiro fica para baixo. Você vai enchendo, 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 ele vai subindo. Chega um momento, por exemplo, aqui, que foi até 210. Em 210, você começou a abrir o reloginho, o registro, e você tem que abrir o registro muito devagar. Ele vai começar a descer, 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 descer bem lentamente em linha reta. Olha, não tá descendo em linha reta sem vibrar. Quando ele chegar, vai descendo, descendo, descendo. Quando ele chegou lá no 140, ele vai dar um kick. Ele vai fazer isso. Ele estava descendo reto, chegou no 140, ele vai dar um kick. Esse primeiro kick que ele vai dar é a pressão máxima. Aí ele vai deu um kick, vai descer, vai dar outro kick, vai descer, vai dar outro kick, vai descer. Chegou lá nas 70, aí ele deu um kick e parou, foi dando um monte de kickzinho bem de leve. Esse último kick que ele der grande é a pressão mínima. Então, você vai pegar o primeiro kick que ele der e o último kick que ele der. É a pressão máxima e a pressão mínima. Quando ele der o primeiro kick lá em cima, você vai ouvir com o esteto um barulho fazendo buf. Aí, quando ele der o segundo kick, você vai ouvir de novo buf. O terceiro kick, buf. Toda vez que você vê quicando, você ausculta, porque é o jato de sangue passando. Você está vendo ele, sentindo ele passar, vendo ele passar, e você vai estar ouvindo ele passar. Olha que interessante. E como que eu sei os valores normais? A mínima tem que estar entre 60 e 90 e a máxima tem que estar entre 100 e 140. Como eu falei, nós teremos vídeo mostrando a prática da aferição de pressão. Então, fiquem tranquilos e por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Boa aula a todos e teremos um novo conteúdo.